outro lado, logicamente, os direitos fundamentais da mulher. Então, vejam que praticamente, como se vê, até hoje, nenhum país democrático, nenhum país que tenha como princípio a democracia, né, e desenvolvido, mesmo os desenvolvidos no mundo, trata aí a interrupção na gestação, que é o chamado aborto, né, durante a fase inicial da gestação, como crime. Então, não existe ainda essa possibilidade na maioria dos países. O Brasil, não. O Brasil ainda tem essa questão do artigo 128 do Código Penal. Logicamente, nesses países que não entendem aí como aborto, a prática criminosa de aborto nos primeiros 3 meses, né? Temos aí os Estados Unidos, tem a Alemanha, tem a Rússia, o Reino Unido, não, Rússia não, Reino Unido, né? Reino Unido, qual é o outro que tem aí? Canadá, França, né? Países, Itália, né? Espanha, olha só, né? Portugal, esses países aí entendem que nos primeiros meses de gestação não há possibilidade aí da criminalização do aborto, como acontece no Brasil, Então, essa decisão aí do caso Roe versus Wade, né, ela é de 74, 75, por aí, né, ou então assegurou-se aí o direito da mulher realizar o aborto nos dois primeiros trimestres da gravidez, nos 2 primeiros trimestres. Daqui a pouco nós veremos que aqui no Brasil o período é um pouco menor, né? Então, nada obstante, é o que se coloca até agora, é importante que se diga que para que não se confira aí uma proteção que seja lá insuficiente, né? Nem dos direitos das mulheres, nem do direito à proteção da vida do nascituro, a vida do feto, é possível, então, que se reconheça a constitucionalidade da tipificação penal da cessação da gravidez, que poderá ocorrer quando o feto já esteja mais desenvolvido, então o feto esteja maior. E aí, no caso, o STF entendeu, nesse caso, mais do que 3 meses, né? Um período acima do primeiro trimestre. Então, veja que, de acordo com o regime adotado em diversos países, como já citamos, né? Alemanha, Bélgica, França, até no Uruguai, né? Cidade do México, por exemplo, agora o Uruguai aqui bem do lado, né? A interrupção voluntária da gestação, ela não deve, né? Não deve ser criminalizada. Então, a interrupção voluntária da gestação ou aborto não deve ser criminalizado, pelo menos durante o primeiro trimestre da gestação. Então, durante esse período, o córtex cerebral, né, que permite que o feto se desenvolva em questão aí de sentimentos, né, em questão de racionalidade, ou seja, ele passe a ter sentimentos, passe a ter racionalidades, ainda não foi firmado. Antes dos 3 meses, ele não é formado, não existe um firmamento nesse sentido, não existe uma formação quanto à capacidade plena desse córtex, né? Então, vejam que, se não foi formado, logicamente que não há aí qualquer tipo de potencialidade, ou não há nenhuma possibilidade de vida, né? Não há possibilidade de vida fora do útero materno. Então, entra aí a questão extrauterina, análise extrauterina, né? Se não formou ainda o córtex cerebral, ele ainda não tem não tem sentimentos, ele não age, não tem racionalidade, então ainda não está em condições, não está pronto para enfrentar a vida extrauterina. Por tudo isso, logicamente, é preciso sempre levar em consideração a conferência quanto à interpretação conforme a Constituição Federal, principalmente no que denota os artigos 124 e principalmente também, aliás, 124 e 126, né, fora um pouco daquele âmbito do artigo 128, que são aqueles casos em que o Código Penal permite a ocorrência aí por parte de um médico, sempre por parte de um médico, da ocorrência do aborto, né? Logicamente, tudo isso para excluir aí do âmbito da incidência criminal, né, a interrupção voluntária da gestação efetivada durante o primeiro trimestre. Então, esse é o entendimento do STF. Ainda não existe
posicionamento juspositivista, mas existe esse entendimento jusrealista. Então, nesse caso aí, do aborto, conforme determinou o habeas corpus 124.306, o Código Penal é de 1940, né? É data bem anterior, bem lá atrás, né? Anterior à Constituição de 88, 40 para 88, e a jurisprudência, ou seja, o direito realista, a jurisprudência do STF, ela não admite ainda a declaração, né? Essa declaração de inconstitucionalidade é de lei anterior à Constituição Federal. Não há como declarar uma lei inconstitucional, uma lei anterior à Constituição Federal. Então, esse é um detalhe importante, é um detalhe procedimental, né? Então, vejo que existe aí, na verdade, existe apenas duas hipóteses, ou a recepção ou a não recepção, ou a recepção ou a não recepção de uma lei que seja anterior à Constituição Federal. Então, vejam que existe, logicamente, possibilidade de que seja aí, o entendimento seja no sentido de que exista uma revogação parcial, né? Ou, mais tecnicamente falando, uma derrogação, que é uma das espécies do gênero revogação, ao lado da abrogação, derrogação, são espécies do gênero revogação, né? Então, vejo que pode acontecer essa derrogação em relação a alguns dispositivos apontados do Código Penal, que seria o caso aí também do artigo 124 do Código Penal, que versa sobre o crime hediondo, não, crime doloso contra a vida, né, o crime de aborto. Então, a consequência disso tudo se dá em razão da não incidência do tipo penal imputado àqueles pacientes, né, as pacientes, e também como é que eu vou usar o termo aqui, aos corréus, aquelas pessoas que ajudam, que têm aí participação nos termos do artigo 29 do Código Penal, né, a interrupção, desde que voluntária, da gestação realizada nos 3 primeiros meses, desta gestação. Então, a dúvida aí, a dúvida fundada sobre a própria existência do crime, né, uma vez que anterior aos 3 meses de gestação, né, com isso, ao afastamento aí da presença de algum tipo de pressuposto que seja, então, indispensável a decretação aí da prisão, ou mesmo a condenação, ou de prisões preventivas, etc., como prevê, por exemplo, o artigo 312 do Código Penal. Então, vejam que essa é a conclusão que chegou o STF quando julgou o habeas corpus 124.306. 124.306 trouxe aí a possibilidade de acompanhamento da legislação brasileira à legislação dos países mais desenvolvidos, que não consideram aí os primeiros meses de gestação como uma ação-omissão que seja típica, antijurídica e culpável, como prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 3.914 de 1941, né? Então, existe aí essa nova ideia, essa nova tese em relação ao aborto, né? Então, há muita gente contra, muita gente a favor, mas existe esse posicionamento jusrealista, posição do STF em relação à criminalização ou não do aborto, exceção aqueles casos do artigo 128 do Código Penal, logicamente somando-se sempre a decisão também jusrealista da ADPF 54, onde destina-se aí a autorização para o aborto nos anencéfalos, né, os fetos anencéfalos. Então, essa é a questão. Aborto, neste momento, só pode ser realizado naqueles casos previstos no artigo 128 do Código Penal, somado aí a ADPF número 54. Mas existe essa nova linha de interpretação manifestada aí pelo jusrealismo no habeas corpus 124.306. 124.306.